Muito obrigado, Maria. Nós estamos então aqui com os representantes da Prefeitura Municipal, da Casan, da Associação de Vereadores, também o professor Paulo Horta da UFSC, para trazer esse debate, então, para toda a população do estado de Santa Catarina, porque nós estamos falando, além de um dos principais cartões postais da nossa capital, a questão do meio ambiente. A Lagoa é o coração da ilha de Santa Catarina. E justamente essa aparição na semana passada dessas espumas volta ao debate que nós estamos tendo com os diversos episódios ambientais envolvendo, infelizmente, a nossa Lagoa da Conceição. A gente está trazendo aqui, então, essa posição hoje do questionamento, né? Espuma na Lagoa da Conceição, qual a causa, afinal? Um fenômeno natural ou algo que vem decorrente do que a Lagoa está sofrendo de impactos ambientais desses últimos anos? Eu vou começar aqui com a Alessandra Pelizaro, ela que é chefe de licenciamento ambiental da Floran, que é o órgão do meio ambiente responsável pela fiscalização aqui na capital, justamente para que a gente possa abrir esse debate. Muito obrigado pela sua presença aqui, Alessandra, porque a Prefeitura apresentou os laudos semelhantes ao IMA, Instituto do Meio Ambiente, que representa o governo do estado de Santa Catarina, falando que é um fenômeno natural. Como que a gente pode levar essa informação diante desse impacto visual que a gente vê de toda essa espuma que está na superfície da Lagoa da Conceição? Muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada também pela oportunidade. Primeiramente, eu queria colocar que, lendo os dois laudos, eu não verifico essa divergência completa como vem sendo divulgada, né? Em ambos os laudos, verifica-se sim que é uma espuma, de origem biológica, biogênica, o que realmente é, tanto o laudo da UFSC quanto do IMA, quanto a Prefeitura também relataram que se trata de material biológico que está formando essa escuma na superfície da Lagoa da Conceição, né? Agora, é claro que a origem, o que a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura relatou é que em ações fiscalizatórias não foram verificadas ações pontuais, de lançamento de esgoto, de efluente, não foi verificado esse tipo de despejo pontualmente, que pudesse estar causando essas espumas neste momento. Obviamente que a gente conhece o histórico da Lagoa da Conceição, e a gente sabe que ela vem sofrendo diversas pressões, e claro, vem acumulando aí poluentes, enfim, nutrientes inorgânicos que causam sim a proliferação dessas microalgas. Talvez o que gerou um certo conflito nos entendimentos foi a colocação de que é um fenômeno natural, porque na verdade florações de algas são fenômenos naturais que ocorrem em ambientes aquáticos, Agora, é claro que elas são maximizadas, e ocorrem oportunamente se estão diante de aportes, de nutrientes aí, em demasia. Então, tem essa questão. Então, eu entendo que não houve essa divergência entre os laudos, É uma questão de interpretação e de uma análise, um pouquinho mais apurada. Para a gente levar, então, para a nossa audiência essa informação, então não significa que diretamente a ligação clandestina e irregular depositando esgoto na lagoa, mas sim que esse nutriente para a planta, para a alga e, consequentemente, a morte dela que proporciona essas espumas, é que está em abundância nos últimos tempos, da questão do solo, da questão de outras situações. Então, é isso o entendimento da Prefeitura. E até da poluição difusa também, Não se descarta isso, Nos laudos não se descartou essa possibilidade, Então, a gente sabe que ali a gente tem uma lagoa num ambiente urbano, urbanizado, então ela acaba tendo influências da água de drenagem, Imagina que quando chove em excesso, carreia todos os materiais ali para dentro da lagoa. Mas a gente sabe também que a lagoa ela tem um tempo de residência, ela troca a água com o mar constantemente, E conforme a gente vê na literatura, em cerca de 60, um pouco menos de 100 dias, tem uma troca total dessa água, Então também tem essas questões que precisam ser levadas em consideração, na hora de apontar as efetivas causas. Mas não há dúvida que sim, as florações de microalgas elas ocorrem em detrimento de condições ambientais favoráveis, fotoperíodo que tem aumentado agora, a temperatura que aumentou e, claro, a disponibilidade de nutrientes, principalmente aí fósforo e nitrogênio. Vamos aproveitar então para trazer aqui na tela do nosso SCC Meio-Dia, até vou abrir aqui um espaço para que a nossa audiência possa ver aqui também, os dois laudos que nós temos, dessa situação envolvendo então a informação oficial que vem da Prefeitura de Florianópolis, colocando que essa espuma observada nos últimos dias então não tem relação com o despejo diretamente regular de esgoto,
está aqui muito bem colocado, pontuado. E no outro lado, nós temos então a nota que veio da Universidade Federal de Santa Catarina, um laudo assinado por cientistas da UFS, que indica que as espumas identificadas na lagoa são causadas principalmente pela poluição. Eu aproveito então já para trazer a participação do professor Paulo Horta, que acompanha essa situação há anos já da Lagoa da Conceição, porque nós temos algo que chega no mesmo ponto, a poluição. Se não diretamente com o despejo irregular das residências dos estabelecimentos comerciais, mas uma poluição que é consequência de vários fatores, né, professor? Bom dia. Exatamente, é muito importante. Primeiro, a gente agradecer, né, a vocês por viabilizar esse momento de aproximação institucional e desse consórcio que pode, de fato, não só diagnosticar precisamente o que está acontecendo, como também produzir a melhor solução possível para esse ambiente que tenho certeza que está no coração de cada uma e cada um de nós. E nesse contexto, nós nos preocupamos muito na universidade, ao ver os laudos, de apontar os principais, como nós chamamos na literatura, drivers, né? Aqueles fatores que estão diretamente relacionados nesse momento, especialmente nesse momento, ao que foi observado. E quando nós olhamos para o cenário, por exemplo, de balneabilidade, que todo mundo em casa tem a condição de investigar, né? Acabou de ser liberado a balneabilidade desses dois pontos onde nós temos maior acúmulo de espuma ou escuma, aonde nós já observávamos as carências de balneabilidade e elevadas concentrações de Escherichia coli, bactéria que está no trato digestivo de cada um de nós, mostrando que sim, ali tem contaminação que vem do esgoto. E essa é uma evidência importante que nos impõe a necessidade de falarmos sim sobre poluição de maneira prioritária, para nós atacarmos objetivamente aqueles que são os principais gargalos para nós recuperarmos plenamente a saúde da Lagoa da Conceição. E nesse contexto, falarmos em um processo de eutrofização, mas que tem natureza antropogênica, ou seja, a nossa forma de ocupação daquele território. Então, não só a contaminação das águas de superfície, mas também a contaminação das águas subterrâneas. Precisamos lembrar disso, né? Tanto lá na região das dunas, da Joaquina, onde nós ainda temos lançamento de efluente, quanto nas áreas onde nós temos sistema de fossa e sumidouro, né? Para além de eventuais lançamentos clandestinos na drenagem pluvial, precisamos entender que esse sistema de fossa e sumidouro ou lançamento lá de um efluente parcialmente tratado vai estar contribuindo de maneira silenciosa, escondida, subterrânea, não é? Para esse processo de enriquecimento. E à medida que isso acontece, nós produzimos uma Lagoa da Conceição como se fosse um copo cheio d'água, né? Um copo que já está no limite. E quando nós vamos fazendo novas interferências, como a dragagem lá próxima do Canal da Barra, que disponibiliza um pouco mais de nutriente para esse sistema que já está muito perto do seu limite, nós viabilizamos, como a Alessandra disse, não é? A partir do aumento do comprimento do dia e do aquecimento da água, nós viabilizamos que ocorra um fenômeno como esse, que é um fenômeno antigo, sim, que é conhecido, mas que precisa produzir mudança na gestão desse território. Deixa eu conversar então com o Kleber Pim, que é o presidente da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, que entra agora na sua segunda gestão, ele já está há 2 anos à frente, porque ao mesmo tempo que o morador está lá vivendo isso diariamente, o morador também que não tem, por exemplo, o sistema de tratamento da Casan, ele acaba, de certa maneira, com a fossa séptica, como mencionou o professor Paulo, contribuindo também para essa poluição, aí entendo o morador, o comerciante, quem vive o dia a dia. Então, a preocupação da associação é imensa, né? Boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente, né? O morador, ele tem essa preocupação com a questão do saneamento da bacia da Lagoa da Conceição. A gente sabe hoje que nem toda a bacia da Lagoa da Conceição tem cobertura de captação da rede de esgoto e tratamento. Então, tem as fossas sépticas. Elas são um problema, né, que possivelmente, né, contribui muito, e aí os especialistas podem falar, mas da nossa parte, como associação, a preocupação a gente sabe que existe um problema de balneabilidade na lagoa, de contaminação, né, e os anos passam, catástrofes, né, como a catástrofe que aconteceu, e a gente não vê uma apresentação para a comunidade de um plano de recuperação dessa nossa lagoa, de recuperação da própria lagoa, né, e um plano de ampliação da rede de saneamento
né, para dar conta da questão da chuva e a infiltração da água da chuva na rede do esgoto, que sobrecarrega a estação de tratamento, e as estações elevatórias constantemente despejam essa carga na lagoa e aí acabam contribuindo com a poluição. Então, a gente precisa que seja apresentado esse plano, né? A comunidade quer ver, em meio ao que a gente vê agora dessa escuma, ao que a gente vê no dia a dia, locais que têm mau cheiro pela contaminação com esgoto, a gente solicita ao poder público, aos órgãos responsáveis, que tenha essa conversa, essa integração, e a proposta de solução, de ação, aconteça. O que a comunidade quer hoje é proposta de ação. Houve a catástrofe em 2021, né, tiveram algumas ações, mas elas pararam todas. E aí a gente fica aguardando novos episódios para voltar a falar no assunto. Então, acho que o plano de ação hoje é o que a comunidade mais aguarda. Aproveitando essa fala então, do Kleber, da Associação do Morador, a gente vai relembrar o que aconteceu nessas imagens de arquivo que a nossa equipe buscou. Em janeiro de 2021, essa estação de tratamento de esgoto que fica ali próximo à região das dunas, já entre a praia da Joaquina e a Lagoa da Conceição, ela extravasou, né, provocando inundações em residências, mas principalmente o que a gente discute ainda hoje, por isso nós estamos aqui com o Vinícius Ranghianti, que é da CASAN, né, assessor da diretoria direto da presidência, que vem para trazer para a gente ainda se nós estamos falando em 2025 de algo que esse episódio em 2021 também pode ter trazido ainda ou não consequências com esse material que ficava ali no solo da própria lagoa, ou se isso já não tem mais a ver com o que nós estamos vivendo 4 anos depois. E principalmente, né, Vinícius, que é o questionamento da comunidade, o que a CASAN tem hoje de planos, né? Porque eu não sei se vocês têm uma realidade da quantidade de casas, comércios, estabelecimentos que têm a ligação direta com o tratamento de esgoto, ou alguns que utilizam ainda a fossa séptica, que essa água acaba penetrando, né, no solo ali na região. Muito obrigado por ter vindo até aqui, bom dia. Obrigado, Zanotto. É uma ótima oportunidade para a companhia esclarecer, porque eu acho que nós temos algumas narrativas se contrapondo aqui que tendem a confundir o cidadão. A grande verdade é que está provado que esse fenômeno que aconteceu não é resultado direto de um vazamento pontual de esgoto. O que está colocando aqui é que há um acúmulo de nutrientes ao longo dos anos e que esses nutrientes foram revolvidos, seja por questões meteorológicas, climatológicas, ou por intervenções, como a dragagem, que o professor cita, a própria obra da ponte, que eventualmente podem ter, vamos simplificar a informação aqui, agitou a água, aquela água favoreceu que essa reação, que é natural, biológica, aconteceu. Eu acho que o representante da Lagoa foi um pouco infeliz em mencionar que as nossas elevatórias despejam esgoto na lagoa. Isso não é verdade. Isso, eventualmente, pode ter acontecido algum acidente, como é o caso do próprio acidente da estação de tratamento, mas hoje nós temos monitoramento em todas as estações elevatórias. Inclusive, a primeira coisa que a companhia fez, a partir do momento que aconteceu o evento de espuma, foi monitorar os registros, e não houve nenhum evento excepcional. Sobre o lançamento, acho que todo mundo sabe, né? O esgoto da Lagoa da Conceição nós coletamos e tratamos lá nas dunas. A discussão se lá é o local adequado, eu acho que é uma discussão a ser feita de fato. Mas essa estação foi licenciada e ela tinha um monitoramento. Obviamente aconteceu uma tragédia que, sem precedentes, aquela lagoa rompeu como um reservatório e causou o impacto que a gente vivenciou. Uma situação dramática que a companhia reparou os danos e tem feito acompanhamentos. Inclusive, nós oportunizamos, né, diversos estudos que a universidade participa e apoia nesse processo. Eu destaco aqui a ação do Trato pela Lagoa, que fez um pente fino em todas as ligações daquela região, e moradores que têm ligações irregulares foram orientados a se conectar. O que eu posso falar objetivamente sobre a companhia é o seguinte: todo esgoto que a gente coleta, a gente trata na estação de tratamento das dunas e lança onde somos autorizados a lançar, que são as dunas. Há uma interpretação que eu acho que o laudo do professor Paulo Horta e dos colegas dele dá a entender, induz a erro quando ele comunica que aquele lançamento pode ter contribuído com isso. Eu acho que é equivocado, porque o fluxo formal que se tem lá, o fluxo preferencial que tem daquela água é sentido mar, não é sentido lagoa. E por mais que alguma contribuição tenha, é uma contribuição muito distante da região que a gente está colocado ali. Essa é uma região que a gente chama de zona morta na hidrodinâmica, né? Ela está muito próximo da ponte, ela não circula. É um fenômeno que está propício a acontecer aquilo. E aí a gente pode discutir também que qualquer ocupação que se dá perto de
de um sistema natural como esse, vai haver ação antropogênica. Eu acho que todos concordam aqui que não existe como a lagoa não ter pressão antropogênica. O que a gente tem que discutir aqui é o que dá para ser feito para impedir, o que dá para ser feito para conter. Do ponto de vista da Casan, nós reforçamos todos os nossos sistemas, não há mais eventos de vazamento, de lançamentos irregulares por parte da nossa rede, as estações elevatórias são monitoradas, tanto é que tanto o Floran quanto a Secretaria de Meio Ambiente não nos multaram por nenhuma ocasião. Mas tem um número hoje da quantidade de estabelecimentos comerciais e residenciais, uma porcentagem de quantos estão devidamente ligados no sistema de tratamento e quantos ainda não estão? Essa informação não é uma informação da companhia, porque a companhia, ela não tem... Mas é a companhia que trata o esgoto. Não, mas ela fez uma ação em conjunto com a prefeitura para fazer essa fiscalização. Mas a nossa função enquanto empresa concessionária de tratamento de esgoto é disponibilizar a rede e orientar que o morador se ligue. Nós não podemos, por exemplo, entrar na casa do cidadão e forçar ele a se ligar. Mas eu tenho conhecimento de quantos moradores que não estão conectados à rede de tratamento de esgoto. Nós fiscalizamos toda aquela região no trato pela lagoa. Algumas casas, eu não vou te dar o dado preciso, mas algumas casas não aceitaram nossa visita, no caso a visita do programa, que era a Prefeitura e Casan, e dessas casas, o resultado que se tem era uma média, sei lá, talvez na ordem de 30% a 40% de irregularidades, onde essas foram encaminhadas para a solução. Como o programa encerrou, esse acompanhamento hoje é essencialmente da Prefeitura, né? De saber, porque é um sistema da própria Prefeitura que monitora e cuida disso. Mas, de novo, tá claro e está colocado que não é essa a causa. E eu acho que a gente está discutindo aqui e está tendendo o debate para como se é esgoto, então o esgoto é da Casan. Na verdade, esses nutrientes podem vir, inclusive, de outras fontes, que não só esgoto doméstico, né? Então, eu acho importante colocar isso aqui. Bom, então nós não conseguimos chegar nesse momento a um consenso, né, professor e associação, da causa, porque a Casan coloca esses dados falando sobre essa situação de até alguns moradores que não permitiram a entrada, para ver se está regular ou não também, né? Acontece que houve 3 anos do trato pela lagoa. No primeiro ano, os moradores reclamam muito para a associação que no primeiro ano foram passadas algumas alterações e o morador tem que investir para fazer. No segundo ano, foram solicitadas alterações diferentes do primeiro ano, por exemplo. Então, exigia uma nova obra e o morador começou a não aceitar mais a presença. Mas, de qualquer forma, o trato contribuiu com a qualidade da água da lagoa, é inegável. O tratamento terciário, que não foi falado, não são só críticas, o tratamento terciário é importantíssimo. A lagoa de evapofiltração nas dunas é um local inadequado. A Casan, no site, fala muito em discutir uma nova disposição para o efluente, e o efluente também é responsabilidade do morador, a gente tem que ter consciência disso. Precisa ser discutido, tem que tirar das dunas. Isso é consenso de todos os moradores. Porém, a gente não vê ainda uma discussão, né, mais forte nesse sentido. Como a gente fala, um plano de ação. Vamos discutir o emissário submarino ou uma outra possibilidade? Vamos discutir a ampliação da rede de captação, talvez a ampliação da própria estação, né, já que tem essa pressão. Agora, o que a gente não pode dizer, e não é o sentido aqui de culpar ou não, a intenção, na verdade, é porque a responsabilidade, se há pressão, hoje ela é da Casan. Então, o investimento precisa vir da Casan, talvez o governo do Estado, mas a comunidade está convivendo com o problema. E ela precisa de uma solução que, nesse momento, é da Casan, da Prefeitura. Já vamos passar para o professor Paulo Horta a palavra, mas antes a Alessandra da Floran, do município, pediu para falar também. E até aproveito para colocar a pergunta se há esse consenso da Prefeitura. Se hoje a estação de tratamento que a Casan disponibiliza na região ali das dunas, se é o necessário ou se a Prefeitura tem uma visão parecida com a Associação de Moradores, que aquele ponto precisa ser discutido ou até retirado de lá. Então, a questão do esgotamento sanitário ali na bacia da Lagoa da Conceição, ela é bem complexa e ela esbarra nas limitações em relação à disposição final do efluente, né? Hoje, após o acidente, né, a Floran assumiu o licenciamento ambiental ali da estação de tratamento de esgoto e acompanhou recentemente a licença foi emitida, né? E houveram muitas melhorias, né? Então, o tratamento terciário trouxe, sim, né, uma melhoria significativa para a remoção de nutrientes do esgoto, né, cerca de 35, 39 litros por segundo de vazão, que chegam até a estação de tratamento de esgoto ali, operada hoje pela Casan, né? Então, a gente tem esse limite, onde vamos dispor esse efluente? Adequado ao ambiente de dunas, uma unidade de conservação, né, um aquífero ali de classe especial, de maneira alguma, né? Ninguém concorda com isso, que essa seja uma situação ideal, mas é o que existe, né? É a realidade
que temos. Queria lembrar que há mais de 10 anos tramita no órgão do Estado o licenciamento ambiental do emissário submarino, né? Que seria a solução apontada já no diagnóstico como a adequada para a ilha, né? A gente não tem rios que possam diluir os efluentes. Lembrando também que a gente importa uma grande quantidade de água do continente, né? E a gente precisa lançar essa mesma água no local de onde ela não veio, né? Então, são questões muito sensíveis. A gente tem ambientes muito sensíveis aqui na ilha e ali na lagoa, né, de maneira peculiar. Eu queria colocar, então, que a Floran acompanhou, né, durante esses 5 anos e tivemos muitas melhorias ali no lançamento do efluente, né, o tratamento, né, na ETE, a gente está com tratamento a nível terciário, removendo cargas muito maiores agora de nitrogênio e fósforo do que no passado. No entanto, é claro que isso está sendo lançado nas dunas e está chegando ao aquífero, né, ali. Queria colocar também que a Floran, né, ela licencia os outros sistemas. A estação da Casan, ela ainda tem capacidade para receber mais efluente. Ela não está operando hoje na sua capacidade. Tá? Por que ela não recebe mais efluentes? Porque não tem onde dispor esse efluente. O entendimento do órgão ambiental do município é de que o tratamento hoje, feito lá na estação da Casan, ele é muito melhor do que o tratamento realizado a nível unifamiliar, né, nas residências, fossa e filtro, a nível de condomínios também, sistemas locais, né, que carecem de uma operação também, né, com uma periodicidade maior de operação. Então, esse é o entendimento, né, atual. O órgão municipal também compõe o CONDEMA e, recentemente, foi publicada uma resolução do CONDEMA junto com o grupo de especialistas, incluindo especialistas da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se tem padrões que foram determinados, né, uma meta intermediária e uma meta final de parâmetros a serem alcançados para a Lagoa da Conceição, né, parâmetros que limitam lançamentos, que foram... Essa resolução ela foi publicada, foi aprovada pelo CONDEMA e foi encaminhada a todas as instituições e órgãos responsáveis para que dessem as providências cabíveis, né? E nós, perante o licenciamento ambiental, estamos cumprindo e exigindo, né, de todos os licenciamentos ali na bacia hidrográfica que cumpram os padrões de qualidade para lançamento ali previstos nessa resolução e também decididos numa ação civil pública, né? Tem uma decisão de 2005 que também limita os padrões ali para o lançamento na bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição. Além disso, né, os técnicos da Floran também priorizam que o tratamento local, a disposição final, seja feita por meio de disposição em solo, no terreno, e não em drenagens que rapidamente aportam a Lagoa da Conceição, né? Então, essas são algumas das ações, né, que têm sido realizadas ali perante o órgão ambiental do município. Professor Paulo Alto, o senhor foi até citado antes na fala do Vinícius da Casan, então fique à vontade para colocar os seus pontos agora. Claro, com uma questão científica, mas sempre uma linguagem um pouco mais próxima, né? Da nossa audiência que possa também entender isso tudo, né? Eu acho que é muito importante, pessoal, porque isso se refere à minha vida, à sua vida, à vida da cidade. Então, a gente tem sim que fazer esse exercício de abaixar a bola, botar ela no solo e conversar com muita franqueza sobre o cenário que a gente está vendo. Com relação aos lançamentos lá nas dunas da Joaquina, infelizmente temos acompanhado, monitorado esse ecossistema, uma unidade de conservação e a contaminação que infelizmente persiste, né, com nitrogênio, fósforo, apesar de termos avançado na qualidade do saneamento e do tratamento daquela estação, nós ainda temos a eutrofização daquelas lagoas que eram temporárias. E com isso, infelizmente, todas as evidências mostram que não só de maneira subterrânea, mas também a água de superfície está escoando diretamente para essa região do meio das rendeiras. Né? A gente vai publicizar uma nova nota técnica nos próximos dias ou semanas, trazendo todas essas informações para cima da mesa, não para culpabilizar. A ideia aqui é nós construirmos soluções coletivas de maneira colaborativa e cooperativa para que todas as instituições possam trabalhar juntos. E a questão do emissário citado aqui, deputado? É muito importante que esse processo, né, da melhor informação nos ajude, inclusive, a rediscutir o emissário, porque nós sabemos que o emissário vai encontrar
obstáculos técnicos e obstáculos que são socioambientais, especialmente na comunidade da pesca artesanal que vive do pescado dessa região oceânica, ou adjacente à ilha. E nós temos, sim, alternativas ao emissário, que são, inclusive, mais interessantes e talvez mais baratas nesse contexto de mudança climática, de agravamento dos extremos climáticos, onde nós temos a Lagoa do Peri sofrendo, especialmente o Rio Sangradouro sofrendo em momentos de estiagem e o Rio Pilões, como a Alessandra muito bem colocou, também sofrendo, não é? Em momentos de estiagem lá no continente. E é muito importante que essas novas formas de fazer um tratamento de efluentes com redundância, porque nós precisamos remover tudo. Essa água precisa ser uma água de qualidade de reuso. Nós estamos numa ilha e precisamos remover tudo com segurança. Portanto, tem que ter redundância e contingências. Existe uma área muito adequada para receber um polo de transformação ecológica numa região que tem criação de gado, lá perto do aeroporto. Já é uma área que está desmatada, que tem uma certa elevação, poderia receber um verdadeiro parque Fazenda do Rio Tavares, urbano. você se refere ali? É lá entre o Rio Tavares, Morro das Pedras, Tapera, enfim, aquela região poderia receber um parque de transformação ecológica, onde o tratamento ele é complementado, receberia todo esse efluente, nós poderíamos ter um tal de wetland park, uma área úmida, que nem aquele chinês que infelizmente morreu no Brasil recentemente, 2, 3 semanas atrás. Né? Acidente o aéreo. cara que idealizou todo esse processo poderia, de fato, incrementar o turismo, incrementar alternativas para a visitação, para a recreação de toda aquela comunidade que vive no sul da ilha, implementando, inclusive, biorefinarias a partir do saneamento básico. Refinarias que poderiam produzir biofertilizante, produzir bioplástico, enfim, um monte de coisa, a partir do tratamento de esgoto, mostrando que sim, existem alternativas, que a universidade está à disposição para construir essas alternativas, e eu venho aqui em primeira mão lançar uma novidade. A partir de uma emenda parlamentar da deputada Ana Paula Lima, nós estaremos começando, em escala piloto, no laboratório da Barra da Lagoa, um experimento de produção de biomassa de algas, assim como é feito em municípios na Espanha, 4 municípios na Espanha já fazem isso, né, para nós melhorarmos o tratamento, fazer esse tratamento terciário, remover tudo isso que está sobrando na água e que contamina a Lagoa da Conceição, produzir uma biomassa que a partir dessa poderíamos enriquecer um processo de industrialização de baixo carbono no município em Santa Catarina. Ou seja, estaremos produzindo uma alternativa para essa grande mesa de discussão, aonde, claro, acho que o destino final do efluente é aquilo que a gente quer, um destino seguro e saudável para nós seres humanos, mas também para todas as formas de vida. Nós estamos encaminhando já a parte final, daqui a pouco também a participação da audiência. Antes, lembrando que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, aqui de Santa Catarina, foi convidado, mas não participou do debate presencial, preferindo enviar uma nota. O órgão reconhece a importância das pesquisas da UFSC sobre essa espuma marrom na Lagoa da Conceição e reforça que elas ajudam a ampliar o conhecimento sobre os fenômenos ambientais locais. A equipe do IMA também realizou coletas e análises em parcerias com o IFSC, chegando aos resultados divulgados na nota técnica e reafirma o seu compromisso com a transparência e a gestão ambiental baseada em ciência. Vamos trazer então aqui a participação de algumas pessoas que mandaram para o nosso WhatsApp do SCC Meio Dia, também os seus questionamentos, as suas opiniões. O Valdir José Luciano, que é de Blumenau, boa tarde. Sobre essa situação na Lagoa da Conceição, é óbvio que é poluição. Começa nessa parte escura e só nesse local, não é mesmo? Nem toda a extensão da lagoa. Muito bem, não é toda a extensão, é mais ali na região que vai costeando a Osni Ortiga. Deixa eu abrir mais uma participação do WhatsApp do Paulo Lima. Poluição na lagoa. Quem menos me convenceu foi o representante da casa. Olha aí, Vinícius, o problema está lá, é um órgão que joga para cima do outro. Então, deixa eu aproveitar com o Vinícius para fazer a consideração final, porque acaba caindo nesse entendimento que você mencionava realmente, porque o órgão responsável pelo tratamento é a Casan, mas não é somente ela, depende de todo esse envolvimento da população, da prefeitura, do governo do estado, das entidades de pesquisa, para aí chegar à solução do problema que nós estamos distantes, felizmente, né? De fato. E assim, pegando carona no comentário do ouvinte, do telespectador, trabalhar com saneamento é um trabalho bem ingrato, porque, na verdade, nós lidamos com a infraestrutura mais difícil de todas. É aquela que depende diretamente de como o usuário usa ela.
Se o cidadão na casa dele não fizer a separação correta do lixo dele, ele vai prejudicar a infraestrutura urbana. Se ele não fizer uma ligação correta de esgoto, ele vai prejudicar a infraestrutura de saneamento. Por que eu estou dizendo isso? Dizendo isso que a gente não consegue fazer? Muito pelo contrário, nós conseguimos fazer nosso trabalho e nós, à medida que somos pressionados e cobrados, nós melhoramos o nosso processo. Eu acho que a discussão, e o professor Paulo Horta é muito feliz quando ele traz esse debate. Sim, precisamos falar sobre uma concepção macro de esgoto na ilha de Santa Catarina. Eu estou convencido de que, por estarmos numa ilha e por, inclusive, como foi mencionado, nós importamos água do continente, essa água, naturalmente, no ciclo natural, ela volta para o mar. Não existe outra saída, ainda que tenha esse parque de wetlands que o professor menciona, essa água vai ter que ir para algum lugar. Nós não temos condição de armazenar essa água. A gente tem que ter em mente o seguinte, água, esgoto é fluxo, não é estoque. Nós não podemos guardar esgoto, nós temos que tratar e devolver num fluxo constante. Portanto, mesmo que nós tratemos ou não tratemos, ele vai para o mar. Por que não, então, fazermos o tratamento adequado e lançar com segurança a uma distância adequada no mar? Isso foi feito em todos os lugares envolvidos no mundo. Estou falando da Austrália, Europa, Califórnia. E, por fim, senhores, balneabilidade. Balneabilidade é um problema muito mais relacionado à drenagem urbana do que ao sistema de esgoto. E é óbvio, o sistema de drenagem urbana recebe esgoto de forma irregular. E quando chove, ele lava tanto a sujeira da rua quanto a sujeira que estava naquela galeria. Agora, em qualquer lugar do mundo, tem problema de balneabilidade quando você tem a cidade encostada na água. Toda praia urbana, você pode ir na Califórnia, você pode ir na Austrália, como eu acabei de mencionar. Depois da chuva, você não pode acessar aquela água por problemas de balneabilidade. E aí entra esse sombreamento de responsabilidades. A Casan, se tivesse atribuição, nós estaríamos operando a drenagem, por que não? E por que não tratar essa drenagem? Inclusive, tem um experimento lá no centro da cidade, na URA, um projeto que tem alguns pontos a serem ajustados, mas que promoveu uma melhoria incrível no nível de coliformes daquela região. Ainda não se pode falar em balneabilidade? Ok, mas será que aquele uso que a gente quer dar para aquela região é um uso de balneabilidade como se fosse uma praia, ou precisamos melhorar aquele ambiente? Todas essas discussões estão colocadas e a Casan não se furta de participar de nenhuma delas, mas o que é nosso dever, o que é nosso compromisso, nós cumprimos e sempre tentando melhorar. Muito obrigado, Vinícius. Vou passar então aqui para o presidente da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, o Kleber, justamente para fazer as suas considerações finais, mas nessa questão da cobrança, que daí a associação tem esse papel fundamental, né? Que as pessoas que estão ali mais próximas têm esse envolvimento também, né? Tanto na fiscalização como também no despejo irregular do esgoto ou da chamada água cinza, né? Que é aquela água de pia, de máquina também, né? Exatamente. Importantíssima a discussão. Da parte da Casan, mais uma vez eu reforço, a intenção da comunidade não é fazer ataque a ninguém. A universidade, com o professor Paulo Horta, tem as suas sugestões de solução do problema. A Casan também tem que buscar as delas, pode ser a deles, pode ser outras que tem no mundo todo. O emissário, hoje, a gente acredita que seria a melhor solução, até pela questão de ser usado no mundo todo, mas tem que ser colocado em discussão. O problema que a gente mais cobra não tem um plano de encaminhamento para a solução, né? Fala-se em emissário, fala-se em outras sugestões, mas a gente fica esperando a nova tragédia para poder voltar a falar no assunto balneabilidade da Lagoa da Conceição. Então, acho que essa é a questão importante. Quanto à questão ali, só para concluir, das estações elevatórias, elas extravasam. Inclusive, a Casan tem multa que nunca foram pagas a respeito disso, e a gente acha que essas multas deveriam ser pagas para investir na Lagoa. Certo. Né? Então, pode ter melhorado? Pode ter melhorado, mas tem multas, inclusive. Né? Então, a gente acredita que a discussão, sem sistema de acusações, a discussão propositiva com a universidade, com Casan, com Floran, com a Aresc, que precisa participar, ela quem fiscaliza, e ela não participa, IMA, Fátima, governo do Estado, prefeitura, todos têm que estar junto nessa discussão, comunidade, para que a gente chegue aí a um caminhar em direção a melhorar a nossa lagoa, que é o objetivo, que deve ser o objetivo de todos.
É, e o que o Kleber está mencionando é justamente o que hoje aqui no SC Meio Dia, o papel da comunicação que nós estamos cumprindo, abrindo esse espaço que você está acompanhando numa programação estadual, com as entidades envolvidas, com a população, é o SC-SBT junto nessa discussão, através do diálogo, do consenso, buscar um entendimento, porque aí todos têm a ganhar com a nossa capital, com a questão do meio ambiente tão sensível que nós temos, infelizmente, aqui em Florianópolis. Deixa eu aproveitar também, ouvir a Alessandra da Floran, para que ela possa fazer as suas considerações finais, então. Agradecendo essa oportunidade, acho que muito importante, né, para levar essas informações até a população, para observarem, né, que existe também convergência nos diálogos aqui, acho que ficou claro, né, isso, e que sim, né, a gente precisa conversar e planejar, mas eu reforço, né, o que eu disse anteriormente, que eu vejo nos últimos anos. Claro, não na velocidade, talvez, que deveria, mas a gente teve alguns avanços e algumas melhorias em relação às ações fiscalizatórias e ao licenciamento ambiental e ao tratamento de esgoto ali na bacia hidrográfica. Muito obrigado, Alessandra. Professor Paulo Horta, também já agradeço. E o espaço para que o senhor possa fazer as suas considerações finais nesse momento hoje que o SC Meio Dia abre a discussão de um tema tão importante para a nossa capital, para o nosso estado. A gente tem que agradecer demais a oportunidade para a instituição e para a cidade discutir num espaço tão nobre, essa questão que é fundamental para todas e todos nós. Então, a SBT, os nossos parabéns e o nosso agradecimento institucional. E nos colocando já de antemão à disposição, né, acho que a instituição, a Universidade Federal de Santa Catarina, quer ser parceira desse processo de tratar a Lagoa da Conceição sob a ética do cuidado, sobre os princípios da prevenção e da precaução. A gente olha, infelizmente, olhar de professor aqui meio chato, mas não existem prevenções ou precauções agora na desestruturação da ponte. Nós estamos ali vivenciando um exemplo pequeno, mas estamos demolindo a ponte, a gente não vê aquelas barreiras para eventual vazamento de óleo, barreiras para eventuais problemas advindos desse processo, dessa intervenção. Então, é sobre essa ética do cuidado que eu queria chamar nessa fala final a atenção a todas as instituições. Né? Nós estamos tratando de uma lagoa que passou por problemas muito sérios, né? Estamos avançando, mas avançando numa velocidade muito pequena, diante de um planeta que está em transformação. Né? As crises climáticas vão nos impor novos e novos obstáculos e desafios, e, a princípio, nós não estamos avançando na mesma velocidade. Então, conclamando todos a esse processo de intervenção, mas intervenção com urgência, porque a Lagoa precisa, a comunidade quer e também precisa, porque não é só uma questão ambiental, sim, é uma questão de saúde da sociedade e da economia local. Então, bora lá trabalhar junto. Muito obrigado, professor. Isso que nem mencionamos aqui, não foi pauta desse debate ainda, a presença de cocaína em excesso, que também recentemente foi encontrado na própria Lagoa da Conceição. Muito obrigado a todos os participantes pela vinda de vocês hoje aqui no nosso estúdio. Eu volto contigo, Maria, justamente falando dessa questão que o professor Paulo levanta agora, a demolição que está acontecendo na antiga ponte, né? Exatamente, Zanotto. A gente vai continuar essa discussão até trazendo a participação do pessoal de casa, né? Nós recebemos muitas mensagens enquanto trazíamos as entrevistas por aqui. Vamos ver o que já chegou aqui pelo nosso WhatsApp, o nosso canal de comunicação com vocês aí de casa. O João Francisco de Imbituba diz: boa tarde, eu convivo com o litoral catarinense desde 1970. Sempre a mesma ladainha e zero soluções. Conheço famílias que, em função de moléstias, algumas graves, durante banhos de mar nas temporadas, nunca mais voltaram a Santa Catarina. Infelizmente, a grande fossa de todo o litoral catarinense é o Oceano Atlântico, bem como rios, lagos e lagoas. Saudações. João Francisco participando, vamos ver quem mais mandando a participação, a opinião de vocês. A Grazi disse assim: triste ver a lagoa assim. A população pedindo básico e nada sendo feito. Fala-se muito e nada se faz. Infelizmente, local abandonado e fora da rota dos turistas. Além disso, é perceptível o comércio sofrendo. Ali muitas coisas